Olá, a paz de Jesus esteja contigo. Meu nome é Elisângela Pacheco. Nasci de uma família católica e me tornei protestante. E fiquei alguns anos nas igrejas protestantes. E retornei à Santa Igreja Católica. E eu gravei alguns vídeos aqui falando da minha conversão, do meu retorno à Santa Igreja de Cristo. E recebi muitos comentários de muitos irmãos católicos, glorificando a Deus, exaltando o nome do nosso Senhor, agradecendo pelo testemunho. Mas teve aqueles também que não gostaram, que foram os nossos irmãos protestantes. Muitos vieram atacar nos comentários, atacar a nossa fé católica, atacar a Santa Igreja Católica. Mas isso não faz diferença, porque a minha fé está firmada em Jesus Cristo, porque Jesus é o centro da minha fé. Jesus é o centro da fé católica. Sempre foi e sempre será. E esses ataques só faz a minha fé se fortalecer e ter a certeza de que eu estou no caminho certo e na igreja certa, porque a única igreja fundada por Jesus Cristo é a Santa Igreja Católica. Inclusive teve uma pessoa nos comentários que falou: a Santa Igreja do carnaval, da idolatria, da orgia. Esse irmão veio atacar a nossa fé, acusando a Igreja Católica. Essa igreja que essa pessoa falou, eu não conheço, porque a Igreja Católica a qual eu pertenço, ela é santa. Essa igreja que ele disse aí, da idolatria, do carnaval, da orgia, não é a Santa Igreja Católica, a não ser que seja a igreja dele, porque a nossa não, porque a nossa é santa. A nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. E essa pessoa já está cometendo um pecado, porque a palavra de Deus diz: não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenado. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado e será condenado. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus julgamentos. Porque isso tem consequência. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Olha só o que a palavra de Deus vem nos falar sobre aqueles que não conseguem controlar sua língua. Lá em Tiago 1:26 vai dizer assim: se alguém pensa ser religioso e não sabe controlar sua língua, esta está enganando a si mesmo e sua religião não vale nada. Então precisamos ter cuidado, não podemos julgar, condenar as pessoas, como essa pessoa falou sobre a nossa igreja, que é a igreja da idolatria, da orgia, do carnaval. Se você, meu irmão, pensa ser religioso, mas não controla a sua língua, a sua religião não vale nada, de nada adianta. A nossa igreja é linda. Só quem é católico de verdade conhece a Santa Igreja. No carnaval, nós passamos aqui em Goiânia 4 dias em retiro. A Igreja Católica todo ano faz um retiro de 4 dias, chamado Rebanhão de Carnaval. Nesse retiro, nós temos momento de oração, pregação, louvor, adoração ao Santíssimo, Santa Missa. Nós passamos 4 dias em oração, em louvor a Deus, adorando Jesus. Então a igreja que você está falando, que é a igreja da idolatria, do carnaval, eu não conheço ela. Agora, se você conhece, deve de ser a sua igreja, porque a minha, eu tenho certeza de que não é. Porque a minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. Tem pessoas erradas que cometem erros lá dentro? Tem. Em toda igreja tem. Pessoas que vivem a fé intensamente e tem aquelas que vivem no mais ou menos. Mas isso não é culpa da Santa Igreja Católica. É culpa de cada um.
Cada um de nós escolhemos o nosso caminho. Eu escolhi o caminho da verdade, do amor. Eu escolhi seguir Jesus Cristo. Agora, se tem alguns lá dentro da igreja que está fazendo coisa errada, não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou condenar essas pessoas. Porque eu não sou Deus para julgar e nem condenar ninguém. Mas pelo que eu vi, você se sente o próprio Deus para condenar, para julgar as pessoas. E depois, esse irmão, ele fala, volte para o caminho certo. Ele está, me dando um recado, que eu estou no caminho errado e que eu tenho que voltar para o caminho certo. Volte para o caminho certo. Meu irmão, já estou no caminho certo. Eu estava, sim, no caminho errado, da enganação. Hoje, eu estou no caminho certo, porque o caminho é Jesus. Vamos ler lá em João 14:6, o que Jesus vai dizer para nós? Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse é o caminho que eu estou seguindo. É Jesus Cristo. Como eu já disse e vou repetir, o centro da fé católica é Jesus e sempre foi e sempre será. Eu não preciso voltar para o caminho certo, porque eu já estou no caminho certo. Se o caminho é Jesus Cristo, é Ele que eu vou seguir. A Bíblia diz que o caminho é Jesus. Não existe outro caminho que nos leva à salvação. Não existe outro caminho que nos leva a Deus. O único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação, chama Jesus Cristo. Está aqui dentro da palavra de Deus. Em João 14:6. Lê na sua Bíblia. O caminho que nos leva à salvação não é a sua igreja, não é a sua denominação, não é a sua seita religiosa a qual você pertence, mas sim Jesus Cristo. E eu sigo Jesus Cristo através da minha fé, da minha igreja. A igreja me ensina a aproximar cada dia mais de Jesus, porque não há outro caminho que nos leva à salvação. Então, por isso, eu sou católica apostólica romana, porque eu estou na única igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Há um só Deus e Senhor e Salvador de todos, mas ele fundou uma só igreja. Uma só igreja Jesus fundou. As outras igrejas foi fundada por homens, por pessoas. A minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. E por isso eu sou católica. E por isso eu sigo Jesus Cristo, porque ele é o centro da minha fé. E eu jamais vou abandonar a Santa Igreja Católica. Hoje eu tenho consciência da importância da Igreja Católica. Eu tenho consciência de que a Igreja Católica é a única fundada por Jesus Cristo. Por mais que venha pessoas aí atacar, não vai adiantar. Porque a minha fé está firmada em Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica. Uma outra pessoa comentou, fui católico muitos anos. Hoje, graças à palavra de Deus, conheci Jesus. Ele mudou minha vida. E se você não conheceu Jesus durante todos esses anos que você estava na Igreja Católica, a culpa não é da Igreja Católica. A culpa foi sua. Porque Jesus está presente na Igreja Católica. É a única igreja que tem Jesus vivo na Santa Eucaristia. É a única igreja que Jesus está lá 24 horas para ser adorado e glorificado. Eu também já fui católica, igual você, que dizia ser católica, mas não conhecia a verdade, não conhecia a doutrina da Igreja Católica. Talvez foi isso. Talvez você era aquele católico que nunca ia à igreja. Ou talvez ia à igreja em alguma data específica, alguma data especial, um casamento, um batizado. Eu também já fui católica desse jeito. Enchi a boca para dizer que era católica. Quando eu me tornei protestante, eu falava que eu era católica, só que eu era uma católica que não ia à igreja. Achava que bastava rezar em casa e era o suficiente. E quem é católico de verdade sabe que não é o suficiente rezar em casa.
Quem é católico de verdade, católico praticante, sabe da importância de ir à Santa Missa todos os domingos. Hoje sim eu posso dizer, eu sou católica de verdade, porque hoje eu vivo a fé. Eu sou católica praticante, eu vou à missa todos os domingos. Não fico só em casa rezando. Eu vou rezar em casa, não preciso ir na igreja. É necessário ir. É preciso viver em comunidade. O próprio Jesus, ele ia ao templo, ele rezava no templo. E nós também devemos seguir o exemplo de Jesus. Não basta ser católico de nome e depois tornar um protestante para atacar a Santa Igreja Católica. Inclusive, eu conheço vários protestantes que enchem a boca para dizer que era católico, mas na verdade nunca foram católicos de verdade. Inclusive, cunhados, eu tenho 3 cunhados pastores e eles nunca foram católicos de verdade. Eles eram católicos só de batismo, porque foi batizado na Igreja Católica, mas nunca praticou a fé católica. E hoje, eles dão testemunho na igreja deles, falsos testemunhos, na verdade, porque é pecado. A palavra de Deus diz que é pecado dar falsos testemunhos. E eles dão falso testemunho dizendo que eram católicos, que vivia na prostituição, que vivia na bebedeira, que fazia isso e fazia aquilo, e que depois que se converteu, que conheceu Jesus na igreja protestante, foi transformado, que Jesus mudou a vida deles. Só que eu conheço a vida deles, nós conhecemos a vida deles e sabemos que eles nunca foram católicos. Então precisamos ter cuidado também com nossos falsos testemunhos, porque isso é pecado. É pecado eu inventar um testemunho que não é verdadeiro. E esses que eu conheço sempre dá esses falsos testemunhos, falando que era católico, e eu sei que eles nunca foram católicos praticantes. Ia na igreja lá de vez em quando tinha um casamento, alguma coisa diferente. Mas nunca foram católicos de verdade. E hoje enche a boca nas igrejas deles, dando testemunho que era católico, e quando era católico fazia tudo de errado, mentindo. Isso é muito grave, nós temos que ter cuidado. Não dar falso testemunho, porque é pecado. E o que as pessoas falam sobre a Igreja Católica, os ataques sobre a minha fé, sobre a minha igreja, isso para mim não faz a menor diferença. Isso não me abala, não abala a minha fé. Como eu disse, a minha fé está firmada em Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva à salvação. Que possamos seguir esse caminho que é Jesus, independente da sua fé, da sua religião. Siga Jesus Cristo. Para de ficar atacando a fé do outro. Para de atacar a igreja dos outros. Vive a sua fé. Siga Jesus Cristo. Olha para Jesus. Fixa o seu olhar em Jesus Cristo. Não desvie o olhar de Jesus. Olha para Jesus e siga em frente. E que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos fortaleça na nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Viva Cristo Rei. Salve Maria Imaculada.